A paz do Senhor Jesus, meus amados, vamos para a palavra de hoje e um assunto muito sério, a qual nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, que nós venhamos a falar com sabedoria, falar o que vem do rio de Deus, qual é a verdade. E aqui a gente vai ver o exemplo de um homem a qual Deus não se agradou, porque ele estava falando algo que não agradava a Deus. Então você vai ver aqui na palavra de hoje, e claro que a palavra do Senhor, ela vem primeiramente como aviso, né? Então eu não estou dizendo que você está falando algo que não agrade a Deus, mas eu estou falando para você um aviso que vem da parte do Senhor. E caso você observe que está nessa situação, é somente se corrigir, porque Deus, ele não vem para nos condenar, mas ele vem para nos alertar, ele vem para nos corrigir, nos mostrar o caminho da verdade, porque a palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vai ser a verdade que vai te libertar de qualquer dificuldade que você tenha. Quando eu falo de libertação, eu não estou falando de uma pessoa que está se estribuchando no chão, endemoniada. Vale para isso também. Mas quando eu falo de libertação, é você se libertar de crenças que te impedem de avançar. É você se libertar de situações que você fica amarrado ali porque você pensa: nossa, se eu sair daqui, Deus vai me condenar, né? Então, libertação é o que? É você conhecer a verdade. É você conhecer a verdade e você ser transformado por ela. Então, aqui na palavra do Senhor você vai entender um pouquinho melhor. É apenas um versículo, mas eu peço que depois você leia a história, né, no livro de Jó. Tá bom? Vou ler hoje o livro de Jó, capítulo 42, de versículo 7, que diz assim: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, aqui a gente vê na palavra que Deus estava falando com Jó, estava conversando, né? E aí, o Senhor terminou de falar com Jó, foi ter com os amigos dele. 3 homens, a qual, se você ler lá no início do livro de Jó, você vai ver que eram homens que falavam para Jó que: Jó, você fez alguma coisa de errado, Jó. Por isso que você está pagando esse preço. Por quê? Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, perdeu os bens, até mesmo a saúde. A única coisa que ele não perdeu foi a esposa. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que é melhor 2 do que um só, né? Então, mesmo que a mulher ela ali falou coisas sem sabedoria, que ela falou: amaldiçoa esse Deus e morre, né? Mas ela estava falando num sentimento de que: Jó, você está sofrendo, Jó, eu não quero ver você sofrer. Às vezes a gente tem uma visão distorcida, a gente vê como se aquela mulher tivesse sido usada pelo demônio, né? Como se aquela mulher fosse ruim. Mas a própria palavra de Deus, ela diz que o diabo, ele foi destruir as coisas de Jó, mas não falou que estava dentro da esposa dele, não, né? Então vamos ler melhor a Bíblia, né? Porque tem pessoas que ela pensam que: nossa, fulano ali está sendo usado pelo diabo. Como assim, gente? Se você está ali servindo a Deus, como que você, né, está sendo usado pelo diabo? Então vamos lá, né? Vamos corrigir isso aí, porque a própria Bíblia, ela não diz que a esposa dele está endemoniada, não, né? Se você lê a Bíblia, mostra muitas pessoas que estavam sim endemoniadas, mas no caso da esposa de Jó, não. Ela só falou algo ali no momento que de sofrimento, um momento de dor, porque imagina, ela casada com ele, vendo ele perder tudo, como que aquele homem não ficou, né? Mas voltando para o centro aqui, que o centro é os amigos, né? Os amigos, eles falavam para Jó: Jó, você tá passando por isso porque você fez alguma coisa, Jó. Olha para a tua vida melhor, porque você tá passando esse processo porque alguma coisa de errado você fez. Então, isso fazia com que Jó definhasse ainda mais. Porque não eram palavras que fazia ele realmente conhecer a Deus. Para Jó conhecer realmente a Deus, veio um homem, que agora eu não lembro, meu Deus do céu, tá na minha cabeça Elifaz, mas não é Elifaz, que Elifaz foi o que eu acabei de ler aqui. Né? Peraí, que eu gosto de falar um negócio certo. Eliú, pronto, que era com E também.
Eliú. Veio Eliú para falar de Deus, para falar quem era Deus, para falar do poder de Deus, para falar da retidão de Deus, como Deus era reto. Muitas das vezes a gente escuta um Deus carrasco, mas a gente não escuta o que é um Deus reto, um Deus misericordioso, um Deus de amor. E o Deus de amor não é que ele aceita o pecado, pelo contrário, ele instrui você para o caminho correto. Querido, não adianta você ficar... Olha uma criança. Eu quero que você preste atenção no exemplo de uma criança. Fala para ela, não mexe aqui. O que ela vai fazer? Ela vai mexer. Mas você tem que explicar, olha, querido, isso aqui, ó, se você mexer, pode acontecer alguma coisa, que às vezes é algo perigoso, né? Se é um fogo, uma panela, você pode se machucar. Explicar para a pessoa as consequências daquele ato. Não somente pegar e falar, ó, não mexe aqui, né? A mesma coisa é Deus conosco. Deus, ele explica, olha, filho, vai por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é melhor, né? Vai te trazer vida, você vai ter resultado, tal. E aí Deus, ele não fica enfatizando para você o outro lado. Ele fala também do outro lado, mas ele não fica enfatizando, pegando sempre no seu pé naquilo ali, ó. Não mexe, não mexe, não mexe. Não, Deus, ele sempre vai ensinando o quê? O caminho correto é esse. Vem nesse caminho correto, vem nesse caminho correto. Então, a gente vê o exemplo de Gideão. Gideão, Deus estava mandando ele para uma guerra. Só que Gideão, ele falava assim, ó, me confirma. Deus confirmou para ele, quantas vezes Deus confirmou para ele o que era correto para ele fazer. Deus não falou de coisa errada, né? Sai desse lugar errado aqui. Não, ele mostrou o que era certo para ele fazer. Deus, ele quer nos mostrar o caminho correto, né? Porque é muito mais fácil ensinar o que é certo do que ficar tentando evitar a pessoa de fazer o que é errado. Então, né, aqui teve que Eliú falar com Jó. E aí, depois que Eliú falou com Jó, Deus veio falar com ele. Por quê? Porque só Deus convence o homem. Nós somos instrumento, mas o único que pode convencer o homem é Deus. Ninguém consegue convencer. Você pode falar quantas palavras você quiser. Só Deus pode convencer. Ah, Eva, então quer dizer que já que eu posso falar quantas palavras que eu quiser, não vai convencer a pessoa, então eu vou parar de falar. Não, fale o que Deus mandou você falar. Simples assim. Se Deus não mandou, fique quieto, né? Mas se Deus mandou você falar, vá lá e fale. Como Eliú fez. Eliú foi ali, ó, como homem de Deus, falar da bondade de Deus, falar como Deus era maravilhoso, como criou os céus e a terra, como Deus fez coisas sobrenaturais, extraordinárias, né? Eliú foi lá e fez essa parte. Falou de Deus. Para o quê? Tirar aquela opressão que os amigos de Jó estavam fazendo. E aí, depois Deus foi ter com ele, porque, que nem eu falei, é Deus que convence. Então eu tô aqui fazendo minha parte, instruindo você. Mas quem vai te convencer é somente Deus, né? Hoje tá um barulho de furadeira, por isso que eu demorei pra fazer o vídeo, mas eles começaram de novo. Mas bora lá, vou continuar, tá? Se vocês escutarem o barulho da furadeira aí, vocês fiquem em paz, né? Estão fazendo reforma no apartamento da frente. E aqui, ó, o Senhor diz, né? Tá escrito Senhor em letra maiúscula. Quando é Senhor em letra maiúscula, é Deus, se refere a Deus falando, né? Aí ele fala, ó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Porque eram os 3 que estavam falando. Deus sabe quem é que tá falando coisa errada. Quem é que tá saindo do prumo, né? E aqui ele fala, ó, porque não disseste de mim o que era reto. Eles não apresentaram um Deus verdadeiro, mas apresentaram um Deus carrasco, de que a pessoa só estava passando aquilo porque tinha feito algo de errado. Só que Jó, se você ler a história de Jó no princípio, você vai ver que ele não fazia nada de errado, não. Jó, pelo contrário, ele tinha um bom testemunho diante de Deus. Deus deu um bom testemunho para ele diante de Satanás. Porque Deus falou assim para Satanás, tu viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, né? Deus começou a testificar de Jó,
falar o quão bom ele era. Então, Jó passou por tudo aquilo, não era porque ele estava em pecado, mas é porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. E no final do livro de Jó, a gente vê um propósito em tudo isso. A experiência que Jó passou, né? Jó conheceu Deus verdadeiramente, porque antes ele vivia, né, ali, vamos dizer, uma religião. Ele pagava os votos dele, porque ele achava que aquilo era o correto. E Deus recebia com certeza. Deus está vendo qual é o nosso caráter. Deus está vendo como é o nosso comportamento. Mas Deus, ele queria também dar um ministério para Jó. Jó, a partir do momento que conheceu verdadeiramente a Deus, que se você ler esse capítulo 42, você vai ver. Ele falou, olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Então ele só escutava. Mas agora ele estava tendo o quê? Vida com Deus. Ele estava tendo intimidade com Deus. Deus quer isso, é intimidade. É ter vida com Ele, sabe? É você falar diretamente com Deus. E muitas das vezes a gente não vai entender os propósitos do Senhor. Nós não vamos entender o que estamos passando. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama a Deus, para cumprir com seu propósito. Tem um propósito. Deus permitiu tocar até mesmo na saúde, mas não permitiu tocar na vida. Deus não permitiu a vida de Jó ser tirada. O inimigo, o diabo, até ele tem limite. Ele só vai até onde Deus permite. Então, se você estava aí engrandecendo o diabo, para de engrandecer. Não, porque o diabo é poderoso, é isso e aquilo, que tá furioso comigo, meu Deus. O diabo só passou ali uma vez. Olha, uma vez não, duas na verdade. Que uma vez foi quando matou os filhos, depois a outra vez foi quando pegou na saúde. Somente duas vezes. Depois o resto do livro de Jó, você vai ver que foi os amigos ali pisinhando ele. Falam, Jó, você fez coisa errada, Jó. Então você vê que às vezes a gente fica engrandecendo o diabo, dizendo, meu Deus, o diabo tá furioso, que isso aconteceu, que aquilo aconteceu. Para, respira, sabe? O véu já foi rasgado, hoje a gente tem acesso, livre acesso para Deus. Então tenha você essa vida com Deus, de orar, clamar, pedir para Deus resposta, e Ele vai te dar. Ele vai te dar resposta. Ele vai aparecer para você. Sabe, irmão, no começo, quando eu me converti, eram os profetas que falavam comigo. Mas depois que eu comecei a ter intimidade, e não demorou, eu comecei a ter intimidade, assim, de ter sensibilidade para ouvir a Deus, com uns 3 meses de convertida. Porque, como eu sempre falo, é aqui, ó, a minha resposta vem daqui. Eu leio, eu entendo, e para mim já é a resposta. E aí eu só pratico, né? Pratico aquilo que tá dizendo. E aí eu pergunto também, Senhor, isso aqui é relação a quê? Em que sentido o Senhor tá falando isso aqui comigo? Porque eu não tô entendendo. Que nem quando Deus falou, tira a trave dos teus, tira o argueiro dos teus olhos antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu falei, meu Deus, eu não falo com ninguém. Eu não saio de casa. De quem que eu tô tentando tirar o cisco do olho? Tô querendo tirar o problema dos outros. Aí ele falou, teu marido. Você tá querendo que ele se conserte, e você vive brigando pela louça, reclamando, murmurando. Eu falei, é mesmo, né? Ele falou, então você tem que se corrigir. E eu comecei a me corrigir. Eu comecei a parar de murmurar, né? Ser mais grata. Comecei a melhorar. Mas foi porque a palavra de Deus, ela me trouxe o conhecimento que eu precisava, né? Então, no começo, eram os profetas que falavam comigo. Mas após esses 3 meses, após o momento que eu tive o discernimento da palavra, que foi uma busca, foi Deus que deu esse dom para a glória do nome dele, né? Porque eu buscava os dons espirituais. Eu pedia sempre para Deus, eu pedia tudo quanto era dom. Meu Deus, pensa uma pessoa que pedia dom, era eu. Né? Era dom de cura, era dom de línguas estranhas, era dom da palavra. Então, eu pedia muitos dons para Deus. Graças a Deus que Ele não me deu todos. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Se Deus te deu o dom, é para você utilizar, né? Não é para ficar escondido. Então, Deus me deu o dom da palavra, estou eu aqui passando para você, né? E hoje, atualmente, as coisas vão acontecer. Antes mesmo de acontecer, Deus já me falou.
Eu me chateio mesmo assim? Me chateio, eu fico frustrada com algumas situações, com certeza. Mas Deus já me avisou antes. Eu fico porque eu quero, né? Eu fico porque eu sou de carne, sou humana, né? Então, esses dias mesmo foi trocada a nossa Santa Ceia. E antes de... trocada no sentido que era já para ter sido no domingo e foi trocada para a próxima. Antes de eu chegar no culto, eu tava no banheiro me maquiando para ir pra igreja, né? Tava me arrumando lá para ir pra igreja, misericórdia, não quer sair. E aí, na hora, me veio o pensamento, que nem eu já falei para vocês, veio um pensamento sobre troca de Santa Ceia. Como que eu fico chateada, como que eu fico frustrada, porque a gente se separa para aquele momento, a gente se organiza. E eu estava pensando isso, como que é frustrante essas mudanças? Porque muitas das vezes a mudança acontece porque tem irmão que não está se policiando, e aí Deus quer dar uma nova oportunidade para esse irmão, para ele poder sentar na mesa, né? E aí quem já está se preparando vai ter que adiar mais uma vez. E isso não afeta somente a questão de tomar a Santa Ceia, mas às vezes que nem, você deixa de estar com a família no final de semana, planejando, eu vou tomar a Santa Ceia nesse final de semana, no próximo eu vou visitar minha família. E aí acontece essa mudança, como fica? Você não toma a Santa Ceia, não visita a sua família, vai ter que adiar mais uma vez, sabe? E às vezes é algo importante para você, às vezes é um passeio com os seus filhos, com o seu cônjuge. E eu tava pensando isso, quanto que era frustrante para mim, porque eu penso nesse sentido, né? E aí, quando eu cheguei no culto, eu já vi que a mesa não tava lá. Eu falei, trocou a Santa Ceia. Não sei o motivo, mas trocou. No final foi explicado o porquê do motivo, que foi o que eu já falei para você. Às vezes o irmão não tá se preparando, né? Não tá se separando para Deus. Tá ali em briga, tá em contenda, tá, sabe? Às vezes no pecado até mesmo. E aí a gente que está se preparando tem que aguardar mais um pouquinho, né? Mas Deus ele já estava querendo confortar meu coração. Você vê, ninguém falou nada, não foi anunciado em lugar nenhum. Só descobri no final do culto o porquê de tudo aquilo, né? Mas Deus já tinha me preparado. Então é isso, quando você tem intimidade com Deus, quando você está sempre ali conectado, e quando eu falo conectado, não é você tá igual uma biruta orando todo o tempo, não. Ai, meu Deus, Senhor, abençoa, Senhor, mostra isso, Senhor, mostra aquilo, e Senhor, e não sei o quê. Não, não é isso não. É você ter essa vida de, tipo, você saber discernir o que você tá ouvindo, né? Você fazer um silêncio, às vezes no silêncio que você tá fazendo, você escuta, porque que nem eu tava me maquiando, eu tava em silêncio. E aí foi quando eu escutei. Esse sentimento, é um sentimento. Quando eu falo que escutei, é um sentimento que vem como se fosse uma voz na minha mente, né? Não é nos meus ouvidos. Eu não escuto voz audível. Ainda, em nome de Jesus, quero ouvir, né? Mas é isso aí. Então, olha aqui, aqui, Jó, o Senhor tava falando, que ele... Que eu não sei, gente, eu saí do prumo, aí eu não sei porque que eu entrei nesse assunto e aí eu não consigo voltar, Vamos lá. Por que não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó? Porque Jó, mesmo passando por todas as dificuldades, ele amaldiçoava a si mesmo, mas ele não amaldiçoava a Deus. Ele reclamava da própria vida porque ele estava em sofrimento, mas ele não falava mal de Deus, mesmo estando ali no meio do problema, né? Então, o que Deus quer trazer para mim e para você hoje? Quando for falar das coisas de Deus, fala o que é reto. Apresente esse Deus verdadeiro, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que socorre, um Deus que dá oportunidade. Sabe? Às vezes a pessoa tá tão envergonhada com o que ela tá passando, que se você apresenta um Deus que condena, ela fala, pronto, Deus me leva mesmo. Você acha que Jó tava pedindo para Deus levar? Por quê? Tava escutando dos amigos. De que vale minha vida, Jesus, né? Hoje é Jesus, porque nessa época ainda não tinha Jesus, não. Mas é como se ele perguntasse assim, de que vale minha vida, Deus? Porque se eu tô errado, eu buscava sempre fazer as coisas certas. Ele fazia a oferta até pelos filhos, assim, sabe? Ele não sabia que o filho estava fazendo coisa errada. Ele falava, vou fazer a oferta, porque se eles fizerem alguma coisa errada, Deus já perdoa. Então, às vezes, nem fez, mas ele já estava ofertando antecipadamente, né? Já estava se precavendo. Então, por isso que veio vários questionamentos. Como Deus? Eu estou fazendo tudo certinho. Então, de que vale minha vida se eu estou fazendo as coisas certas? E isso acontece comigo. E aí vem aqueles amigos, pesando.
Então, se você conhece alguém que se afastou da presença do Senhor, alguém que às vezes não se afastou, mas é uma pessoa que foi atingida por algo, está passando por alguma situação, alguma dificuldade, pegue e tenha palavras de amor para essa pessoa, palavras de acolhimento. Mostra esse Deus que restitui, mostra o Deus que cura, sabe? Porque eu passei por um momento de deserto e que eu me questionei, eu falei assim, onde que eu errei? E eu tava buscando fazer as coisas certas, que foi quando o meu casamento foi rachado, foi quebrado, né? Eu me questionava muito, aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Porque eu buscava fazer conforme Deus estava falando, né? E eu me condenava por aquilo. Eu me sentia a pior pessoa. Mas Deus, Ele glorificou o nome dEle na minha vida. Ele restaurou a família. Ele restaurou o casamento, né? A gente está ainda em aperfeiçoamento para a glória de Deus, né? Tem que alinhar cada dia mais. A gente tem que ir ajustando as rotas, ajustando no diálogo. Mas não foi porque eu estava em pecado, não. E é isso que Deus quer trazer de consolo, até mesmo para você, que está ouvindo aqui e está nessa situação de Jó, que perdeu tudo, sabe? Eu não sei o que você pode ter perdido na sua saúde, no seu financeiro, no seu conjugal, não sei, na sua vida sentimental, com os filhos, não sei o que você pode ter perdido. Mas saiba que Deus, Ele é um Deus que restitui. Deus restituiu em dobro. Sabe o que é em dobro? Jó já era rico, ficou multimilionário, porque Deus restituiu em dobro tudo o que ele perdeu, para a glória do nome do Senhor. Assim como Deus restituiu na minha vida também, Ele também vai restituir na sua, porque Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo verdadeiro. Então, se você hoje está aí obedecendo a Deus e foi atingido por algum mal, sabe, está passando por alguma situação, você está se questionando, cadê Deus? Senhor, por que eu estou passando nessa dificuldade? Será que eu estou em pecado? Que Deus conforte o teu coração neste momento. Que você receba o consolo do Senhor, para você saber que é para você se manter firme somente. É para você se manter mais na intimidade com Deus. Sabe, a minha intimidade aumentou muito mais depois que eu passei por esse processo. Quer dizer que eu tenho que passar no processo para poder ter intimidade? Não. Mas o processo faz com que a gente fique mais sensível à voz de Deus, né? É uma consequência. Então, que você venha buscar mais a presença de Deus, seja mais íntimo, não chute o pau da barraca, não lance tudo para, sabe, pro alto. Pelo contrário, continue sendo fiel a Deus e Ele vai te restituir em dobro. Faça a vontade do Senhor e que você continue falando o que é reto. Sabe? Porque às vezes a gente passa por algumas situações e começa já a falar de um Deus. Não, esse Deus aí não existe não. Esse Deus que mata, que faz isso, que faz aquilo, que destrói, né? Então, não blasfeme contra Deus, não vá falar coisas que vá desagradar, né? Mas olhe para você, busque ter mais intimidade com o Senhor, tá bom? É isso que Ele quer da nossa parte. E se você, como eu falei, se você tem algum amigo que tá aí fraco, que tá passando por alguma dificuldade, ou que às vezes até se afastou, não tem problema se a pessoa se afastou, né? Você não é Deus, não é juiz para condenar qualquer pessoa que seja, independente do seu pecado. Mas se Deus colocar no teu coração de você falar com essa pessoa e falar o que é reto da parte de Deus, vá falar sem condenar, sabe? Eu já visitei alguns irmãos que estavam fracos, que não queria mais fazer a obra de Deus. Não é que não queria mais congregar, até congregava, mas não queria fazer a obra de Deus. E Deus, Ele tocava no meu coração e falava, vai lá visitar fulano. Aí eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, eu fui com a palavra de Deus, porque o que é reto, irmão, tá dentro da Bíblia. Eu não tenho que ir pelo que eu acho, eu não tenho que ir pelo que eu tô pensando, que o outro tá vivendo. Na verdade, eu nem sabia o que a pessoa estava vivendo. Eu fui porque Deus mandou. E eu tirei a palavra. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, tá vendo aqui? Deus está falando que foi Ele que te chamou. Não foi o homem que te chamou. Olha, foi Ele que te capacitou. Foi Ele que te deu graça, te resgatou. Então foi o que a palavra estava dizendo, eu apenas passei para Ele. E aí Ele mostrou a indignação, o que estava acontecendo. Eu falei, então,
mas Deus não é justo, Deus não é fiel. Aonde Ele nos colocar, Ele vai nos capacitar. Eu sei que muitas das vezes não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Então eu fui falando. Ele falou, que bom que você veio. Que bom que você veio, você falou assim comigo. Sabe, porque às vezes, eu já vi irmão aqui que falou que se eu não me corrigisse, que Deus ia pesar a mão na minha vida, que Deus ia me condenar, que eu ia passar um processo muito grande para eu me corrigir. E tem hora que eu escuto isso e eu falo, vou pagar para ver. Né? Por quê? Imagina um pai quando bate num filho. Às vezes o filho paga para ver. Porque o pai fica ameaçando. Não é nem porque bate, é porque fica ameaçando. E Deus não é Deus de ameaça, querido. Deus é Deus de conversão e salvação. Ele não vem para ameaçar, não. Que a ameaça é o diabo, né? Fica ameaçando tomar tudo que é seu. Deus não. Deus, ele mostra, olha, é esse o caminho aqui. Que foi o que eu fiz. Fui lá, mostrei, olha, é esse o caminho. Aí fica a seu critério. Eu fiz só a minha parte. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Só trouxe a palavra. Se você quiser aceitar, amém, glória a Deus e aleluia. Se você não quiser aceitar, amém, glória a Deus e aleluia. Mas Deus, ele está te chamando para isso aqui. Para você se posicionar, porque você é um grande instrumento de Deus. Você, quando prega, é uma bênção. E fui falando dos pontos positivos desse irmão, né? Se ele tem negativo, quem vai saber é a esposa dele, porque eu não sou casada com ele, não moro com ele, não sei. Eu busco olhar a bondade das pessoas. Claro que algumas já demonstram logo, né, o outro lado, mas eu busco olhar mais para a bondade da pessoa, né? Então, para as qualidades dela. Então, procure fazer isso também, né? Olha aqui como que Deus, ele quer. Eu sei que se a pessoa não se corrigir, pode vir o processo? Sei, mas por quê? Plantação, colheita. A pessoa planta, ela colhe, né? Mas eu não preciso chegar para a pessoa e expor isso. Ela já sabe também, ela já conhece da palavra, né? Então eu preciso somente mostrar quem é o Deus que é na vida daquela pessoa ali. É um Deus verdadeiro, que cura, que liberta, que salva, que transforma, que prospera. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu sirvo esse Deus de amor. Então, é Ele que eu apresento. Tá bom? Então, essa é a palavra de hoje. Não vai ter oração hoje, porque o meu celular tá com pouca memória. Então, não dá para mim gravar a oração, tá bom? Mas eu fico muito grata por você estar aqui até este momento. Que você compartilhe esta palavra com quem você ama, com quem precisa ouvir esta palavra, né? Você sente aí, olha, eu sinto de mandar para tal pessoa, ou você queira colocar nos seus stories também, coloca lá, que as pessoas elas apertam no link e vai ser direcionado diretamente para esse vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a estar aqui comigo. De segunda a quinta-feira temos o devocional aqui. Então, você se inscrevendo, toda vez que subir um vídeo novo, você será notificado, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.